Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos entrando um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos antes, até para podermos ir ajustando os nossos equipamentos. Pergunto aí vocês que estão nos ouvindo já, dá para ouvir bem? Dá para ouvir a minha palavra? Dá para poder... O som tá bom? Nós não estamos microfonados, né? Dá para ouvir a tosse do Fábio Luiz. E Fábio Luiz tá tossindo, é? Nossa, aqui foi... Tosse seca e... Nossa, sabe o que foi? Limpar o... Não entra em detalhes da nossa bagunça. Não, limpar o congelador da casa. Né? Limpar congeladores. Coisas de quarentena, né? Se não fizesse, algum de fazer. Boa tarde para todos. Vocês estão vendo que o Padre João está um pouquinho diferente hoje, né? Só um pouquinho, né, Fábio Luiz? Eu tirei a minha barba, como vocês podem ver, visto um artigo que foi publicado e a pedidos de alguns amigos, falando da barba como algo que pode auxiliar no processo de contaminação. Até porque se você tem barba, mas usa aquela máscara, não vai adiantar muito a máscara, porque os germes, as coisas ficam na barba. Então eu resolvi, claro, barba nasce de novo, né, gente? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, quando acabar, minha barbinha vai voltar. Mas eu prefiro, nesse momento de pandemia, desde já evitar as circunstâncias de contaminação e até também para ajudar as pessoas a conscientizar as pessoas do que podemos fazer de maneira prática nesse período de pandemia, né? Eu estou coçando meu nariz, olha como é que tem que coçar agora. É complicado, mas eu queria hoje, segunda-feira, Fábio Luiz, nós já estamos em quê? No quinto, no sexto dia? Começou quarta-feira? Nós começamos quarta-feira, não foi, gente? O dia de São José foi que quinta, né? Foi quinta. Nós começamos na quarta, não foi? Sexto dia. Hoje é o sexto dia da nossa quarentena e da nossa quaresma de São Miguel. Vê aqui, Fábio, se o pessoal está participando. Tá, só deixa eu terminar de compartilhar. A gente está compartilhando, fazendo os compartilhamentos. Nós estamos aqui ao vivo, pela minha live, pela live do meu Facebook, pelo Facebook do Arquimig Niterói, pela página da Missa de São Miguel de Niterói, não é isso, Fábio? Isso. Agora, nesse exato momento está... Nesse exato momento estamos entrando no site. Isso. E no Instagram da Missa de São Miguel de Niterói. Então, aliás, tem muita gente me pedindo acesso para poder nos acompanhar, Fábio Luiz. E então você que tem algum amigo, você faz a sua sala de vídeo aí, compartilha. Se é algo que está ajudando você, compartilha essa nossa live, compartilha esse nosso momento de oração, faz essa gentileza de compartilharmos para nos colocarmos em oração. Aliás, amanhã, depois de amanhã, dia 25, tá? Nós vamos estar aqui meio-dia, né, Fábio Luiz? Meio-dia, nós vamos rezar o Pai Nosso, a pedido do Papa Francisco, próxima quarta-feira, dia 25, dia da Anunciação. Nós vamos rezar todos juntos, cristãos de todas as confissões, não cristãos, mas que creem em Deus. O Papa Francisco está nos convidando na próxima quarta-feira, meio-dia, a rezarmos o mundo inteiro pedindo o Pai Nosso, pedindo para que logo se encontre a solução para essa pandemia que estamos vivenciando. Então nós vamos estar aqui, meio-dia. Eu convido a você, da onde você estiver, tá? Hoje, agora, toda semana é um panelaço, né? Panelaço para
para política, é panelaço para fé, é panelaço para isso, é todo mundo na janela cantando. Ótimo, façam isso. Mas vamos aproveitar meio-dia e vamos rezar. Eu tenho visto várias correntes de oração, isso é muito importante, gente. Horários para rezarmos, sabe? E se você não crê, não reza, faz a sua... mentaliza, faz o seu pedido de mentalização, não sei como é que eles chamam também, eu não entendo muito dessa seara, não é muito a minha, mas assim, faz. Eu queria dizer que hoje começou a campanha de vacinação para os nossos idosos. Eu queria até ver o pessoal da prefeitura que está nos acompanhando, depois me marca aí no Face, né, com os locais aqui em Niterói, ou na sua cidade. Nós estamos com... Eu ia levar minha mãe hoje para a fila drive-thru, né, para a vacinação drive-thru, que é aquela vacina, mas a fila de carros estava imensa. Então acredito que vamos ter aí mais alguns dias prorrogados. A partir de hoje estamos começando a vacinação dos nossos idosos. E acho que as pessoas estão pensando que é só hoje. Aí correu todo mundo para a fila nos carros. Então eu acredito que não seja hoje, acho que são 60 dias. Fábio Luiz, tira uma dúvida aí para mim. Vê aí para mim, por favor. Porque a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas. De levarmos, eu vou levar minha mãe com uma máscara, né, para ela também ter a vacina dela. Dentro do carro, ela não vai sair do carro. Eu queria também pedir às autoridades, né, principalmente aqui no nosso município, que quando fecharem os postos de gasolina, vão fechar-se as lojas de conveniência, mas deixem os lava-jatos abertos e peçam aos donos de postos para colocar no lava-jato dos carros uma espécie de um detergente. E quando o carro for lavado, ele possa ser também... ter algum tipo de desinfectação, sabe? Que aí a gente pode não só abastecer, mas lavar, limpar os carros nos nossos lava-jatos com algum produto que também possa não corroer os carros, mas que possa também ajudar no processo de sanitarizar, como estamos aqui na nossa cidade de Niterói, fazendo por iniciativa do nosso prefeito, a quem eu quero parabenizar o trabalho incansável junto à nossa cidade de Niterói, e junto com o prefeito, a sua equipe, a nossa Câmara Municipal, os nossos vereadores, que estão todos unidos. Isso é muito importante. É um tempo de mostrarmos união, não desunião, não briga. Não é tempo da gente ficar indignado. Eu não quero gastar a minha energia e nem a minha rede social para ficar reclamando de bobagens, Olha só, gente, no momento de pandemia, vão se ter erros, acertos, besteiras, exemplos maravilhosos, mas o que não pode deixar de ter é tentativas. Isso é o mais importante, sabe? A gente tem que ter essa clareza, a gente tem que ter esse zelo. Nós temos que ver políticos incansáveis, como o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, né? Mandetta, incansável. Eu quero parabenizar o ministro da Saúde, sua equipe, os nossos governadores pela coragem. Sim, eu prefiro pecar também por exagero, sabe? Do que por negligência. A gente estava conversando aqui na Itália, né, antes de começar. Tinha muita gente, né, Fabrício, dizendo lá que não, vamos abraçar os chineses, é xenofobia, enquanto que já estava se pedindo. Isso é o pessoal lá de cima, da região do Vêneto, do Piemonte, do Norte. Não é uma questão de xenofobia, é uma questão de saúde pública. Tá? É uma questão muito séria, né, o que a gente está vivendo. Eu estou dentro de casa, eu não estou saindo, gente. Incrivelmente não estou saindo. Se eu sair, vai ser agora para ir no supermercado, muito rapidamente, voltar. Amanhã eles vão fechar o Rio, não é isso, Fábio? Uhum.
Não vá. Hoje o pessoal eu estava vendo no RJ aqui TV, o pessoal está barrando nas barcas para não aglomerar. Porque tem gente de Niterói e São Gonçalo que trabalha no Rio. Então, não aglomere. Não vai. Se você não tem serviço essencial, não sai de casa, gente. É muito sério isso. Vamos seguir as orientações que estão sendo nos passadas. Eu compartilhei hoje a nossa querida Dona Deia, mãe do Paulo Gustavo, né, a grande inspiradora da Dona Hermínia, do Minha Mãe é uma Peça. Aliás, os 3 filmes eu recomendo para a gente assistir. Dona Deia aqui de Niterói, ela fez um vídeo para a Secretaria dos Idosos aqui de Niterói, muito engraçado. E depois dá uma olhadinha e compartilha ela falando que o idoso, ele quer sair, ele não quer ficar preso, mas precisa, gente, precisa, né? Mas eu estava vendo também, acho que no RJ, o pessoal jogando dominó. Em vez de jogar dominó na praça, fica dentro de casa, joga com a família, porque se a família não vai, é até bom que você ensina dominó para os seus netos. E dominó é um jogo muito bom para jogar em casa agora nesse tempo. Dominó, baralho, buraco. Sabe? Então é um momento, a gente tem muita coisa. Mas eu não sei o que fazer, patrão. A minha casa não tem nada. Existem casas nas comunidades que são menores que esse espaço aqui. E às vezes para famílias muito grandes. O que fazermos? O que fazermos? Isso é uma coisa que precisamos pensar. O que fazermos? Pode parecer que as ações não estão surtindo efeito, como disse muito bem o nosso ministro Mandetta, porque a curva está subindo, mas daqui a 2 semanas é que nós vamos sentir o efeito do que estamos fazendo hoje, essa semana, gente. Ela é fundamental. Essa semana. A única pessoa que está aqui comigo é o Fábio, o resto todo mundo está em casa. E Fábio, né, está aqui em casa. Então, não vamos dar sopa. Essa semana é fundamental para que daqui a 2 semanas a gente possa começar a colher os frutos. Não é brincadeira. E eu queria rezar essa missa de hoje. A minha amiga Ângela, da Viradouro, me pediu para rezar por uma parente dela, uma menina de 7 anos que chama-se Beatriz e que foi diagnosticada com aneurisma. Eu queria rezar pela Beatriz, ela tem 7 aninhos, e queria rezar pelo Dom Antônio, que está internado lá na Casa de Saúde São José, no Maitá. Dom Antônio de Orleans e Bragança, príncipe da Casa Imperial Brasileira, pedindo sua recuperação, seu pronto restabelecimento. E a ele eu peço sua intercessão da Princesa Isabel pela sua melhora, sabe? Ele está com o Covid e eu peço muito, quero pedir muito aqui, soluções alternativas, sabe? O povo brasileiro é um povo de muita criatividade para se criar, se inventar alternativas para respiradores. Você estava até falando no Fantástico ontem, você viu? Fantástico? Não. Eu vi. Pedindo que as pessoas pudessem criar alternativas de respiradores domésticos. Aí me veio uma ideia na cabeça, minha mãe tem muito nebulizador. Que não deixa de ser um respirador, né? Um nebulizador que coloca. Minha mãe tem problema respiratório, minha mãe é do grupo de risco. Vocês que são inventores, criativos, estudantes que estão em casa, tenta ver como funciona pela internet, aí vai para um tutorial, sei lá, como fazer um respirador doméstico. Isso também é importante, a gente pensar junto soluções práticas, soluções teóricas. E eu queria rezar muito pelos nossos cientistas, por aqueles que estão lá trabalhando 24 horas nas pesquisas para tratamentos.
não só os nossos aqui do Brasil, porque isso aqui não é uma corrida, mas mundialmente, para que se haja essa cura, ou que se hajam tratamentos alternativos por essas substâncias que estão sendo estudadas, para que possam, as experiências que já estão sendo feitas nas pessoas que estão doentes, para que possamos, muito antes do esperado, encontrar soluções e que essas soluções cheguem logo à nossa população, principalmente ao grupo de risco. Eu quero rezar hoje pelos que são os operários, os trabalhadores do mundo da saúde, os nossos técnicos de enfermagem, enfermeiros, os nossos funcionários da saúde, voluntários, médicos, estudantes de medicina, enfim, toda a grande família da nossa saúde, as pessoas que trabalham nos postos de atendimento, as pessoas que são os paramédicos, que estão trabalhando junto com o atendimento da nossa população. Eu queria pedir por todos os fisioterapeutas, por todo mundo que está aí se desdobrando no trabalho também, nos nossos hospitais. Tem mais alguma intenção, pessoal? Será que tem gente participando? Não faço a menor ideia, tá, gente? Eu não sei. Tem muita gente. Sobre a vacinação, é até dia 22 de maio. São 3 datas específicas. A de hoje começa com os idosos. Mas até dia 22 de maio que tem. Então, gente, não precisa correr todo mundo hoje e amanhã. Vamos nos acomodar. Aqui em Niterói, pelo menos, tem um sistema drive-thru Drive-thru é o de carro, né? Você vai de carro, você fica dentro do carro, o agente de saúde, ele vai até você e aplica, até o idoso no caso, e aplica ali dentro do próprio carro a vacina, tá? E espero que outras cidades também adotem esse sistema de vacinação drive-thru, tá? Eu queria rezar de modo muito especial pelos nossos políticos, pelos nossos 3 poderes constituídos, o judiciário, que possam aplicar leis que possam favorecer o legislativo e o executivo, os nossos prefeitos, as nossas câmaras municipais, os nossos governadores, as nossas câmaras estaduais, os nossos juízes, os nossos fóruns, os nossos... como se chama o regional? O tribunal regional? Tribunal regional, né? As cortes regionais, estaduais, por todos os desembargadores, nosso Supremo, os nossos advogados. E eu quero também pedir pelos nossos comerciantes, que estão talvez sendo mais atingidos, as nossas igrejas, que também estão sendo atingidas, a nossa população mais humilde de comunidades. Pedir por aqueles que têm pequenos comércios, que estão fechando, para que a gente possa viver ações de solidariedade. Olha, gente, desculpa, eu poderia estar falando aqui até 5 horas da tarde, estamos quase 20 minutos falando só de intenções. Vamos começar o nosso momento de oração. E tem mais as intenções de vocês aí. Depois a gente meio que anota, tá, gente? Então deixa no comentário, a gente lê, eu dou uma olhada, tá bom? É muito importante deixarmos a sua oração e fazermos juntos essa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Feche seus olhos agora, faça o seu pedido. Esta quarta-feira
nesta segunda-feira, do quarto domingo da quarta semana da Quaresma. Vamos colocar os nossos pedidos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir com atenção a palavra de Deus, que será proclamada pelo nosso querido amigo Fábio. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação, e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém, e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Buscai o bem e não o mal, assim, pois, vivereis. Então o Senhor, nosso Deus, convosco estará. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes a mim
Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Fábio Luiz, presente, presencialmente, caros irmãos e irmãs na rede social. Estamos hoje na segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Estamos iniciando mais uma semana, talvez a semana mais importante aí, essas semanas, das semanas mais importantes dessa quarentena. Essa semana, a próxima, as próximas 3 semanas fundamentais de estarmos dentro de casa. E vamos encarar essa pandemia como um retiro espiritual. Um retiro que estamos fazendo juntos. Eu, vocês, todos os meus irmãos sacerdotes que pela rede social estão rezando, pregando. Quer dizer, você pode adaptar o seu dia e você vai ter, com a graça de Deus, ao contrário de que muitos profetas da desgraça ficam falando, inclusive religiosos e não religiosos. Nós temos aqui, eu tenho visto no meu Face, só no meu Face, vários números de sacerdotes, bispos, fazendo missa, pregando, adoração, via sacra. Ou seja, onde estiveram sacerdotes, com fé, vai haver missa. Seja pela rede social, e tem muito mais, padre, muito mais, sem estar atrás das telas das redes sociais, rezando. Então não existe essa de que nós estamos sem missa, sem igrejas, não. A gente esquece, né, Fábio Luiz? A gente esquece que por quase 400 anos, onde é que foram as igrejas? Nas casas. Você foi comigo quando eu fui a Roma, na igreja de São Clemente? Não. Foi eu, Padre Álvaro, fomos eu e Padre Álvaro, na igreja de São Clemente, em Roma, perto do Coliseu, pertinho. Andando a pé do Coliseu, não é do Coliseu indo para o lado do Vaticano, indo para o outro lado, indo para o lado do muro, né? Sim. Da muralha. São 10 minutos andando, tem uma igreja. Você entra nessa igreja, parece uma igreja do século XVIII. Você desce nessa igreja, por dentro da igreja, você desce, e lá embaixo, no segundo pavimento embaixo, tem uma igreja do século I. Na verdade, do século II. Inclusive onde estão os túmulos e estavam depositados as relíquias de São Cirilo e São Metódio, que foram mandados para Moscou pelo Papa. Exatamente, os evangelizadores dos povos eslavos. E você descendo ainda mais essa segunda igreja, você entra numa casa romana do período de São Pedro. E ali a gente vê claramente que é uma casa, lá embaixo, terceiro patamar. Então a igreja, ela, por mais de 400 anos,
antes das grandes basílicas, a igreja, deixa eu acender aqui a luz da vela, ela celebrou em casas, e não só em casas, parece meio mórbido, mas em cemitérios, em catacumbas, que não é o cemitério como a gente está acostumado, eram aqueles cemitérios subterrâneos, e ali a comunidade se encontrava para rezar. Se queremos falar de tradição, temos que falar de casas, as chamadas domos. As domos eram as primeiras igrejas. Então o que a igreja faz hoje aqui, gente, não tem nada a ver com o que esses profetas da desgraça, e desculpe usar essa terminologia, estão falando, estão fazendo, estão alimentando medo, pavor. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Tem muita gente aí culpando. Eu estava ouvindo um colega sacerdote falando, viu, agora Porta dos Fundos, viu, agora Carnaval, viu, agora isso, aquilo. Pelo amor de Deus, essa pandemia não tem nada a ver com os erros das pessoas ou com os acertos delas. Não é hora de ficarmos apontando os dedos para culpados. Até porque Deus, independente dos nossos pecados, se Ele quiser nos impor uma provação, Ele vai impor provações. Porque o cristão, o bom cristão, o fiel, como a palavra de Deus, e o justo, né, usando melhor o termo mais técnico, o justo, como diz o Antigo Testamento, ele é provado na fé. Que eu me lembre, Abraão não tinha feito nada demais para poder ter que entregar o seu filho Isaque. Você se lembra de alguma coisa errada, Fábio Luiz, que Abraão tenha feito para ter que entregar como primícia o seu próprio filho Isaque? Você lembra de alguma coisa errada que alguns dos apóstolos possam ter feito, principalmente depois que conheceram Jesus, para sofrer os seus martírios? Para sofrer a perseguição? Aliás, o que o próprio Cristo fez de errado para sofrer a morte cruenta de cruz? Nós vamos celebrar isso. Agora começou a prorromper uma porção de profecias, uma porção de pessoas querendo dar explicação. Gente, não se dá explicação. Talvez o que possa ainda fazer a gente compreender o que está acontecendo é só daqui a alguns anos. Mas em Fátima, em 1917, Nossa Senhora disse isso, Nossa Senhora disse aquilo. É muito fácil a gente, hoje, em pleno 2020, ou no ano 2000, quando o terceiro segredo de Fátima foi revelado, falarmos de Fátima. Mas em 1917, ninguém sabia. Muito poucos sabiam em 1930, em 1920, do conteúdo que ainda sequer tinha sido publicado dos diários da irmã Lúcia. Nós, às vezes, olhamos para o passado do futuro. É muito fácil. Mas a profecia de Santa Brígida, a profecia... Eu não estou negando o conteúdo de Fátima, não. Muito pelo contrário, tá? Eu acredito. Eu acredito nas profecias de Santa Brígida, nas profecias faladas em La Salette e em tantas outras. Porém, eu também acredito que o que passamos e o pecado da igreja, o pecado da humanidade,
acontece desde que o pecado original foi introjectado no mundo. E sempre depois de uma grande crise, Deus fez uma grande purificação. Quem estuda um pouquinho a história da igreja, estuda um pouquinho. Não é ali no Wikipédia dar uma olhadinha e depois sair dizendo coisas na rede social, não. Quem gosta de estudar, e Padre João, parece que você está sendo um pouco arrogante. Não, não estou sendo arrogante. É porque eu tenho visto muita desonestidade intelectual. Eu tenho visto e me preocupado muito mais com a desonestidade intelectual que a gente tem visto nesse período, que propriamente os nossos próprios pecados. É muito fácil ficar olhando os pecados, como é que é o cisco no olho dos nossos irmãos, jogando na conta do carnaval, jogando na conta de um grupo de humor, jogando na conta dos outros e não olhando para a trave dos nossos próprios olhos. E eu vou dizer para vocês, quando eu entrei para a igreja em 1990, eu fiz a evangelização, está lá, Romanos 8:23, o salário do pecado é a morte. E não é só a morte física, não. A morte da comunhão, a morte da graça. E o homem, ele é capaz de se destruir e destruir tudo quando ele perde a graça de Deus. Inclusive a própria igreja. Só que quem sustenta a igreja não é o ser humano, não é o meu esforço, é a graça. E pela graça, pela ação do Espírito Santo, ela se mantém de pé. É muito fácil a gente olhar e colocar culpados nos religiosos, não, nos não religiosos, do que termos que admitir os nossos próprios erros enquanto cristãos. Os leigos, vocês leigos, cuidado, vocês estão assim. Cuidado com o moralismo, leigos. Não é hora de ficarmos buscando culpados, é hora sim de colocarmos nosso joelho no chão, é hora sim de abraçarmos a provação com fé, com coragem, com obediência. Eu estava vendo ali, ontem me mandaram, Fábio, uma profecia, uma visão de Chico Xavier. Muito interessante, aliás, falando da purificação. Seria essa profecia, e eu gosto de ler, não estou falando aqui, não estou dando crédito, não é uma questão de acreditar ou não, mas eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar o que as outras religiões, respeito as outras religiões demais, quem me conhece sabe que eu estou falando isso. Achei muito interessante o texto dessa visão de Chico Xavier, foi em 1969 que ele fez, falando desse período agora que estaremos vivendo uma purificação. Mas se a gente abre a palavra de Deus e escuta, por exemplo, a primeira leitura de hoje, o capítulo 65 do profeta Isaías, a gente vai ver exatamente isso. Um pouco do conteúdo daquela visão do Chico Xavier. Isso foi escrito bem antes dele. Isso foi escrito em 600 anos antes de Cristo. Então, 2000 e quantos anos, Fábio Luiz? Quantos anos? 2.600 anos, 2.580, 2.600. Foi antes um pouco do exílio babilônico. 2.600 anos atrás, o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, que acabamos de ouvir, começa exatamente dizendo isso. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas. Não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Então Deus, Ele sempre se renova. Apesar de vivermos num mundo cíclico, eu acredito muito nesse mundo cíclico,
nós temos uma característica, o nosso cíclico, ele não é um cíclico que roda parado em si, mas ele é um cíclico como o universo. Os cientistas que estão me acompanhando sabem que o universo está em expansão. Então é um cíclico linear. Ele vai girando, mas vai se expandindo. Então ele gira, ele repete coisas, mas nem sempre as coisas que se repetem são as mesmas, necessariamente. Parecem ser, mas nunca são. Nenhum dia é igual ao outro, apesar do sol nascer e o sol se pôr. Quantas e quantas civilizações passaram por esse mundo e muita gente nem sabe que existiu. Tem civilização sendo descoberta pela ciência agora, no século XXI, acredite. Nós temos pessoas que passaram que a gente não sabe, não faz ideia de quem foi. Nós temos cristãos anônimos. Meus irmãos e minhas irmãs, sempre haverá novos céus e novas terras, sempre haverá purificação, sempre haverá a pandemia. Como a gente fala sempre no tempo do advento, terremotos, os sinais, eles sempre existiram, doenças, sempre. Mas essa renovação, ela é um sinal da presença de Deus no mundo. Uma vez, uma senhora veio me falar: Padre João, essa senhora perdia um neto para o câncer. Por que Deus é mau? Por que com tanta gente ruim nesse mundo, Deus levou logo o meu neto, um menino de 20 anos, como levou a minha neta de 12, porque já era o segundo neto que ela havia perdido para o câncer. E na missa de 7º dia, aqui na igrejinha de Fátima, ela veio me perguntar isso. E eu confesso a vocês que na hora, diante daquele drama, porque eu conhecia o jovem que havia falecido, eu não sabia responder a ela. Mas para a glória de Deus, eu parei e mentalmente comecei a pedir: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Eu pedi ao Espírito Santo luz, para que ele usasse a minha boca, a minha mente, para dar àquela senhora um conforto, uma resposta. E aí, que saiu da minha boca, porque eu não acredito que tenha sido eu, foi Deus, através de mim, porque eu não teria a genialidade, eu não tenho genialidade nenhuma, Deus, através de mim. Eu só olhei para essa senhora e me lembro, porque saiu de dentro de mim, mas não era eu. Eu disse para aquela senhora, olhando nos olhos dela: a vida é como uma árvore. Aliás, a vida é como o fruto de uma árvore. Tem frutos que amadurecem com 20, com 12. Mas, infelizmente, tem frutos que levam muito mais tempo para amadurecer. E, às vezes, o fruto é da mesma árvore. E tem frutos que nascem, apodrecem, não amadurecem, caem da árvore. Agora, tem frutos que caem da árvore e logo amadurecem muito rápido. O tempo de Deus, o tempo da maturação é divino, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Aquele jovem com 20 anos amadureceu e estava pronto. E caiu do pé com 20 anos. Tem gente que só vai amadurecer com 50. E tem gente que infelizmente nem amadurecer vai apodrecer e vai cair podre.
Mas mesmo os que caem da árvore geram sementes para que novas árvores produzam fruto. Essa foi a minha resposta e eu até hoje fico pensando, meu Deus, como é o Senhor que conduz todo esse processo? Como é o Senhor que conduz tudo? Tudo está nas tuas mãos, não nas nossas. Não é hora da gente ficar joerando pânico, medo. Eu não sou o padre do medo. Eu não sou um padre da culpa. Mas sou um padre que busca na fonte do amor de Deus, a misericórdia. A experiência do perdão, da reconciliação. A verdadeira justiça de Deus tem um nome, misericórdia. Para mim, não existe mais olho por olho, dente por dente. Em Cristo não existiu o olho por olho, dente por dente, porque Cristo ele não veio alterar a lei, mas a transformou. Cristo dá uma nova compreensão. Para Cristo, causa e efeito tem outro significado, que não esse à luz da justiça de Italiano. E é aí que eu falo como salmista de hoje, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Repito, você pode contrair um vírus, você pode contrair uma insuficiência respiratória e Deus nos livre que nunca isso aconteça conosco. Mas o Senhor nos livra de todos os perigos. O Senhor nos livra de todos os males. Porque Ele livra primeiro o nosso interior. E o homem interior é um homem muito mais forte, inclusive exteriormente. Você viu, Fábio Luiz, a senhorinha na Itália? A primeira pessoa que conseguiu superar e sobreviver ao Covid na Itália foi uma senhorinha de 95 anos. E você viu que o que os médicos falaram, como era que era a relação dela no hospital? Acho que era sempre alegre, cortês, feliz, para cima. Então, essas qualidades ajudam e muito. E nós brasileiros temos isso de sobra. Essa força interior. Porque nós somos uma nação semeada pela Santa Cruz, semeada pelo amor a Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, amor aos santos, as devoções, as procissões, amor aos sacramentais. O povo gosta de uma água benta, Fábio Luiz, não gosta? O povo gosta de um sal bento. O povo gosta de uma bênção na casa. Nós somos um povo que tem dentro de nós, mesmo que não seja religioso, nós somos um povo que tem dentro do nosso DNA a fé. O Brasil é o único país que comunista se confessa, reza. E graças a Deus nós temos comunistas que rezam, que vão à igreja. Nós não somos um povo que blasfema, mas que louva, que bendiz, que ora, que reza. Seja dentro do ambiente católico, seja do ambiente espírita, seja do ambiente de matriz africana. Aliás, eu quero aqui saudar de modo muito especial meus irmãos de matriz africana que nos acompanham. Muito axé para vocês. Assim como meus irmãos judeus, muito shalom para vocês. Meus irmãos muçulmanos, salam aleikum para vocês. Salam, salim, salam é paz em árabe.
E mesmo as pessoas que não creem em nada, que são agnósticas, tem dentro delas, e você tem, porque a gente não se faz por si só. Você nasceu de uma mãe, de um pai, ou de uma família, ou de um contexto social que tem fé. Por isso o Senhor nos liberta, nos livra. E é fundamental que nesse tratamento nós busquemos a fé. Você é católico? Você está com os sintomas da Covid? Pega um terço e reza, porque esse terço é medicinal, é de dentro para fora. Um vírus pode nos consumir, mas jamais ele vai destruir a nossa fé, a nossa esperança e principalmente a nossa caridade. Eu vi tão bonito o pessoal cantando, pois ele vive, eu posso crer no amanhã, o pessoal nos prédios cantando, o pessoal agora se organizando para rezar o Pai Nosso. Isso é fundamental nesse tratamento. Olha o Evangelho de hoje. Eu concluo aqui porque o Padre João já falou demais. Mas ninguém está com pressa, né? Hoje eu espero que ninguém esteja com pressa, né, Fábio Luiz? Jesus, ele partindo, ele no caminho. A agenda de Jesus está sempre lotada. E quanto mais agenda lotada Jesus tinha, mais ele cuidava do povo. Ninguém já reparou isso? Jesus partiu da Samaria, lembra? Ele estava na Samaria, onde ele toma água no poço de Jacó, e volta para Galiléia, lá para Nazaré, para aquela região onde ele foi criado. E Jesus dizia, olha, um profeta não é bem visto na sua terra. Isso para mim é muito confortador, porque realmente eu não sou bem visto na minha terra. E muita gente não é reconhecido. Você, se não for reconhecido na sua família, não é você, mas você é filha da Dona Teresa, você não é o filho do carpinteiro, ele? E aqui diz que quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus receberam-no muito bem, porque já gente, eu fico imaginando assim, naquela época, sem internet, o povo da Galiléia já sabia o que Jesus fazia em Jerusalém, hein? Imagina hoje com rede social. Nossa, só faltou a live, porque aqui, o povo da Galiléia, quando Jesus chegou lá, já sabia o que Jesus tinha feito em Jerusalém. Jesus voltou para Caná, onde havia transformado água em vinho. Quer dizer, a história da água, do vinho, a história da festa já tinha rolado. E isso sem Instagram, sem WhatsApp, sem Facebook. E foi aí que aquele funcionário do rei foi até Jesus e disse, meu filho está morrendo. Tem muita gente agora como esse funcionário do rei, né? Né, Fábio? Correndo até Jesus para dizer, meu filho está morrendo, salva ele, minha mãe, minha avó está morrendo. Meu marido está morrendo, minha esposa está morrendo. E vamos tomar essas palavras de Jesus para nós. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Senhor, desce antes que meu filho morra. Podes ir, teu filho está salvo. Quando Jesus fala isso para o funcionário do rei, ele fala isso em duas dimensões. Física, que é a grande tônica, é o início, é o start, e espiritual. Porque foi a partir daquela salvação física que aquela família toda se batizou e abraçou a fé. Ou seja, ele literalmente estava salvo em todas as dimensões da vida. Que essa doença que Cristo vai curar não salve só o seu corpo, mas salve também a sua alma, a sua vida, a sua dignidade humana, e que te torne um discípulo, que te torne uma discípula, que te torne um cristão fervoroso.
Aquele homem era um homem que acreditava, mas que estava sempre investigando. Ele foi dar o confere dele, né, o conferida, e viu que batia. E aquele foi o sinal. Pede esse sinal a Jesus. Eu tenho pedido esse sinal pelas pessoas que estão nos pedindo aí oração. Pede esse sinal. Nada que Deus permite não se pode tirar um bem, aliás, um mal, mas um bem maior ainda. Tudo que nos é dado se pode tirar um bem maior. E eu acredito muito que nós vamos ter um novo período de melhora no mundo, de mais solidariedade no mundo. Se não cairmos na ilusão de ficarmos nos culpando, procurando culpados, nós vamos sim, meus irmãos, passarmos por uma transformação, a verdadeira revolução da solidariedade, do amor, como o nosso querido Papa Francisco está nos pedindo. Vamos ouvir a voz de Cristo no nosso Sumo Pontífice, que tanto tem mostrado para a gente que é a misericórdia, o que é a caridade, o que é realmente o ponto essencial da fé cristã. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Vamos continuar a nossa celebração e lembrando, à noite, às 7 horas, estaremos aqui rezando a Quaresma de São Miguel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Gargano. Ontem eu conversava com Dom Filippo, na Itália, arcebispo de Taranto, está lá muito apreensivo, vivenciando toda aquela dramaticidade. Taranto é na região da Puglia, Pugliese, lá perto do Padre Pio, perto do Santuário de Gargano. E se Deus quiser, depois que essa pandemia acabar, eu vou ao Gargano para agradecer a São Miguel. Porque eu tenho certeza que algo de bom, né? Como diz aquela música, como é que é? Algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora então fazermos o nosso momento de oferendas. Eu quero lembrar as pessoas que estão nas nossas plataformas, o número da nossa conta, pelo amor de Deus, ajude-nos, tá? É a conta da nossa mitra, da Arquidiocese. Quem puder, vai ter as operações, a partir de amanhã os bancos fecham presencialmente, é só online e caixa eletrônico. Então, eu peço às pessoas que quem puder ajudar, a gente agradece. Desde que não vá, por favor, atrapalhar a sua dificuldade econômica, tá? Mas a gente precisa se manter e algumas pessoas estão nos pedindo essa ajuda e eu peço a vocês. E o número da conta está aí sempre nas nossas plataformas principais. Lembrando também que eu estou precisando de 1 quilo de alimento, tá, gente? Eu tenho 40 bolsas para fazer, para entregar daqui a 2 semanas, tá? Nós temos um grupo aí Viralizando Bem, que eu estou fazendo parte e que espero que também nos ajude. E vamos colocar esse mês junto com o alimento, o material de limpeza, tá? O sabonete, um álcool 70, não precisa ser o álcool gel, mas o sabonete é fundamental, tá, gente? E colocarmos também algum produto de limpeza para ajudar nas casas.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós nos tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. No mistério da sangue deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, se digno assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós nos tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, que seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Para irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus que é Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, colher os frutos do sacrifício que vamos oferecer, para que, despojando-nos da velha criatura, expressamos numa vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios. Elevai nossos sentimentos. Fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 ó Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o seu corpo, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco e seu auxiliar Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, à luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e com confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Antífona de comunhão. Eu colocarei em vós o meu espírito e vos farei andar nos meus preceitos, obedecer a minha palavra e pô-la em prática. O corpo de Cristo. Amém. Você em casa, faça a sua comunhão espiritual nesse momento. Oremos. Ó Deus, nós vos pedimos que vosso sacramento nos santifique, dando-nos uma vida nova
e levando-nos à eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante a oração eucarística, me veio uma imagem muito forte. E talvez represente um pouco o que nós estamos vivendo. Sabe qual foi a imagem que me veio? O tsunami. Você lembra do tsunami de 2005? Foi 2005? Acho 4 ou 5. 2005, é. Foi lá na região da Indonésia. Se você souber que está vindo um tsunami, uma onda enorme, você vai ficar na praia? A não ser que você queira se matar. Esperando o tsunami e as águas te afogarem? O que você vai fazer? Você vai ficar perambulando pela rua? Você vai ficar vivendo a sua vida normal? Ou você vai procurar fazer o quê? Ir para os lugares mais altos, os altos dos edifícios, se fechar, esperar a onda passar, porque a onda ela vai, né? E depois a onda ela faz o quê? Ela vem. Você vai ficar dando sopa? Nossas autoridades estão avisando. A pandemia é um tsunami, só que é um tsunami invisível, não são águas. É um vírus. Então é importante a gente não dar sopa na praia, a gente não dar sopa em casa, ficar na rua, principalmente os nossos idosos. É preciso ficarmos em casa, esperando a onda passar. E você sabe que o tsunami ela começa pequenininha, né? Vai aumentando, depois ela diminui e volta. Ela vai e volta. Os estragos podem ser físicos, mas quanto menos ficarmos dando sopa, mais a gente vai poder nos salvar. E aí sim, depois que a onda vai, que a onda vem, é que precisamos de ações emergenciais. Então às vezes você está pensando assim, pô, mas a igreja está dando mole, a igreja não está fazendo nada, os padres não estão fazendo nada. Não é isso. Até algumas pessoas já estão fazendo, mas é uma questão de estratégia. Nós precisamos saber a hora certa de podermos ajudar as pessoas. Por isso agora é uma hora da gente fazer as doações, recolher os mantimentos, ajudarmos uns aos outros, para que menos pessoas possam sofrer. Agora é a hora da gente fugir da onda, não deixar a água nos atingir, para depois aí sim a gente se ajudar e fazermos estratégias de solidariedade na hora e no momento certo. O pico dessa onda é daqui a 2 semanas, não é isso, Fábio? É a previsão. Então, essa onda ela está só crescendo, ela vai invadir, mas ela vai recuar. E aí quando ela recua é que nós precisamos realmente também fazer algumas ações, nós estamos fazendo agora, mas a gente está esperando o pico aumentar para podermos fazer algumas ações sociais importantes para a nossa população. Tá? Isso é importante a gente esclarecer. E não dar sopa. Não fique na rua. Fique em casa, quietinho. Ah, Padre João, mas a minha casa é pequena. É a hora da gente também ir para casa de um parente, de um amigo que possa acolher você. Entendeu? E você ficar... a sociedade está pensando muito, graças a Deus. Soluções, nós somos criativos. E a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, deu-me a entender que o povo italiano não é um povo de... Não, o povo italiano é um povo de muita fé. A Itália é um país que influenciou o mundo. A capital do Ocidente é a Itália. A democracia foi criada na Grécia, mas era uma Grécia italiana, tá? Roma nos ensinou arquitetura, arte. Essa alegria, o povo italiano é um povo alegre, o povo italiano é um povo de muita fé. Tá? Então eu quero dizer que nós estamos assim, em plena comunhão com o nosso povo italiano. E se a gente pudesse fazer, mais eu faria pelo povo italiano.
A Itália é meu segundo país. Roma é a minha segunda casa. Fábio sabe disso, né, Fábio? Me dói ver os meus irmãos italianos sofrendo e um oceano literalmente nos atrapalhando. Eu tenho certeza que se o Brasil fosse na Europa ou a Itália fosse na América do Sul, nós estaríamos nos ajudando muito mais. Força Itália, insieme, tutte noi insieme a voi. Sì. Grazie Itália. Força. La nostra preghiera è grande per voi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, do Arcanjo São Miguel, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco, 19 horas, estaremos aqui. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fiquem com Deus.